Bom, então, bom dia a todos, né? Eu sou a Alice, eu sou aluna da Unesp, junto com o Douglas, que está aqui. E hoje, então, eu e meu grupo, a gente vai conduzir essa entrevista para a disciplina de Administração Ambiental, junto com o Martinos, que ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. E aí eu queria começar, então, com a sua apresentação mesmo, né? Sua formação acadêmica e tudo mais. Então, não, a minha formação é somente a de economista mesmo. Formei na USP em 81 e posteriormente tentei fazer uma pós-graduação na Unicamp, em desenvolvimento econômico e meio ambiente, e finalizar. Sempre tive um trabalho na Secretaria do Meio Ambiente com gerenciamento costeiro, e aí sobrava muito pouco tempo para estudar. É isso. Então, tá bom. Muito... É, pode falar. Não, pode continuar. Pode ir para a próxima pergunta. Tá. Então, a gente queria saber quais fatores te motivaram a trabalhar nessa área. Então, foi assim, já na faculdade, eu me interessei pelo planejamento regional, urbano. E como estudante, eu participei durante 3 anos de um estágio lá no planejamento urbano da Prefeitura de São Paulo. E mais ou menos 2 anos depois de formado, eu entrei na Sudelpa, que já foi extinta, um órgão público dedicado ao desenvolvimento do litoral paulista, de Vale do Ribeira. E, na verdade, foi na Sudelpa que eu, pela primeira vez, tomei contato com a questão ambiental. E lá, por conta do embate em torno da barragem do Valo Grande, que fica em Iguape, eu tomei contato com o gerenciamento costeiro. Porque o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro já estava sendo gestado lá pela CIRM. E a CIRM foi uma das consultadas para resolver o problema do Valo Grande, que era uma questão relacionada à zona costeira e ao mar, né? Bom, depois, com o encerramento das atividades da Sudelpa, em 87, onde a gente já tinha iniciado estudos para a APA da Ilha Comprida, toda a equipe de planejamento e que lidava com recursos naturais foi transferida para a Secretaria do Meio Ambiente, que naquela época estava sendo criada, né? Na verdade, a Sudelva estava sendo extinta e a secretaria estava sendo criada. E lá eu fui gerente do gerenciamento costeiro durante quase 15 anos. E esses 15 anos foram dedicados basicamente à construção do zoneamento ecológico econômico do litoral paulista, que é mais conhecido como macrozoneamento. E, bom, poucos anos antes de sair do gerenciamento costeiro e trabalhar em outras funções na própria secretaria, nós fundamos a Agência Costeira, que é uma ONG, uma OCIP, e que daria suporte e continuidade ao gerenciamento costeiro depois que o financiamento que vinha ocorrendo pelo BIRD foi encerrado, né? Então, a gente queria, com a agência costeira, manter uma ponte entre a sociedade civil e o governo federal, na implementação do gerenciamento costeiro, né, que ainda estava bem inicial. Tá? Bom, eu diria que importante que a agência costeira nesse período, nessa década aí de 2001 até 2021, 2001, 2011, a realização de 4 Incogerpos. Depois, em 2021, é que foi articulado
a construção do Fórum do Mar, né, não é uma pessoa jurídica, mas é uma entidade que passaria a cumprir essas conexões entre a sociedade civil, a academia e os governos de modo geral. Não só mais o governo federal, mas o governo estadual, o governo municipal, enfim. Todos que, de alguma forma, pudessem, estivessem relacionados ao gerenciamento costeiro, envolvido no gerenciamento costeiro, e através dos quais esse programa poderia se desenvolver. Basicamente, essa foi minha carreira no gerenciamento costeiro. Legal. E hoje, assim, você participa de algum projeto que ainda é ligado a essa área? Sim. Na agência costeira, depois que foi criado o Fórum do Mar, pessoalmente comecei a trabalhar mais em questões de desenvolvimento local, sustentado local. É a ideia de pegar tudo que se aprendeu na gestão costeira e aplicar na prática, né? Então, eu estou desenvolvendo há alguns anos já um projeto que para e anda por vários motivos, mas e o último foi da pandemia, por causa da pandemia, que é um projeto de cultivo de macroalgas em fazendas marinhas. E esse cultivo seria tocado por cooperativas de pescadores e aquicultores. O projeto se desenvolveria no litoral norte de São Paulo e no sul fluminense. Lembrando que a agência costeira é um órgão de atuação nacional, né? Bom, esse projeto está no projeto piloto, parado, esperando passar um pouco a pandemia, que vem de onda em onda, né? Pelo visto. Esperamos que seja a última onda. Então, nesse meio tempo, ele está começando a articular um projeto de parceria com uma entidade é uma entidade privada, é um órgão que com o ambiente, com a recuperação ambiental, e que nós estamos tentando fazer uma parceria com ele para recuperar os manguezais do litoral paulista. E esse projeto deve se concentrar inicialmente na Santos Cubatão, e a gente pretende recuperar 100 hectares de mangues degradados. E se isso correr tudo bem, esse projeto deverá ser apoiado por empresas privadas, né? Se isso correr bem, a gente vai estender o projeto para o âmbito nacional. Nós temos parceiros em vários estados, né? Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. E muitos desses estados têm manguezais degradados e poderão entrar nesse projeto. Bom, por fim, a gente está organizando com um outro parceiro privado um curso de formação de gestores em unidades de conservação urbanas, municipais urbanas, né? E que esse curso é voltado para servidores municipais, ONGs locais e principalmente. Esse é o projeto que também está na prancheta, diria. Nossa, bem legal. Essa parte do manguezal, assim, que o senhor acabou de falar, a gente vive bem isso, né? A nossa faculdade fica onde um dia aquilo lá a gente sabe que foi o manguezal, né? E a gente vê a região aqui bem defasada mesmo, né? Porque é muita gente para pouco espaço aqui na Baixada Santista, eu acho, né? E aí acaba, então, tendo toda essa degradação mesmo, né? Do manguezal, que era o ambiente que estava presente aqui, né? Então, e aí... Pode falar. A recuperação de manguezais ocupados com favelas, com construções, enfim, é bem mais complexo do que o que nós queremos fazer nesse projeto, né? Porque esse projeto vai atacar os manguezais degradados que não foram ocupados.
entendeu? Por exemplo, essa área de manguezais aí em Vicente, né, onde vocês estão muito próximos, essa área é muito complexa. Onde fica o México 70, né? Uhum. E esse merece um trabalho bem multidisciplinar e tem atuação federal, estadual, município, universidade. É um projeto que precisa de muita articulação para poder ter algum sucesso. E é um projeto para anos, né? Não é um projeto que se resolve em alguns meses. É um projeto... Para muito tempo mesmo. basicamente é um projeto de desfavelização, né? Deslocar esse pessoal para uma área mais salubre, né? E, e reconstituir o manguezal onde for possível, né? Sim. Mas só pegando essa área que o senhor falou de Santos Cubatão, né, e já recuperando um pouquinho do manguezal que ainda tem, é de extrema importância, né? E aí, puxando esse gancho, né, já que a gente está falando da área humana e ocupação desse manguezal e tudo mais, né, essa grande ocupação humana mesmo e as dinâmicas das características de zona costeira, elas representam um grande desafio, né, para essa gestão brasileira. E por mais que a gente tenha a lei, né, que estabelece o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a gente sabe que ainda tem muito problema na conservação dessa zona. E aí a gente queria saber quais que você identifica, né, como sendo as principais falhas e os maiores desafios relacionados a esse gerenciamento dessa zona, assim, e como que isso pode ser aprimorado. Bom, eu diria que uma das principais dificuldades do gerenciamento costeiro, e isso ocorre em quase todos os 17 estados, é a elevada fragmentação do território, né? Uma grande pulverização da propriedade na zona costeira, e onde é que todas as grandes glebas confrontantes com o mar foram parceladas, né, em loteamentos abertos, fechados, né, condomínio. Isso já aconteceu na década de 60, 70, né? Vamos dizer, a maior parte desses parcelamentos ocorreu nessa época, e isso torna a gestão territorial ambiental muito difícil. Difícil porque você tem que negociar a implementação de um zoneamento, por exemplo, com milhares de proprietários de lotes, o que é quase impossível, né? Por isso que é macro zoneamento, né? Você consegue fazer o macro, o micro, quem tem que resolver são os municípios. Os municípios são bem responsáveis por isso, né? Por esse parcelamento descontrolado. Porque naquela época, pequenas mobiliárias, muitas vezes improvisadas, articuladas com as prefeituras e os cartórios de registro de imóveis, eles produziram milhares de lotes urbanos e no papel, né? Não implantaram. E um grande exemplo é a região lagunar de Guapicarané, Ilha Comprida, né? Ali foi um verdadeiro descalabro. Eles chegaram a vender na Ilha Comprida o segundo andar em loteamento, entendeu? Então, e eles faziam isso criando título de propriedade. Na verdade, essa área, essa grande restinga, era uma propriedade da União, né? Não sei como é que eles conseguiram fazer isso. Mas, enfim, criando títulos de propriedade e colando loteamentos aleatoriamente e registrando isso em cartório, eles conseguiram criar um parcelamento gigante de uns 300 mil lotes na região lagunar, onde que mais da metade estava na Ilha Comprida. E, bom, o que acontece? A gente conseguiu, no final da década de 80, criar a APA da Ilha Comprida. Tinha começado os estudos já na SUDELPA e terminamos na Secretaria do Meio Ambiente. E essa APA da Ilha Comprida não resolveu o problema dos loteamentos irregulares, mas pelo menos deu uma proteção aos trechos mais vulneráveis da Ilha Comprida, né?
a área do mangue, a restinga próxima ao mangue, os extremos da ilha. Um extremo era muito sujeito à erosão, né? E o outro extremo era deposição muito recente, a única ilha estava crescendo. Bom, mas continuando, eu acho que a principal falha do GERCO no Brasil foi menosprezar a falta de capacidade institucional que existe em muitos estados. Existe até hoje essa falta de capacidade. Em segundo lugar, eu acho que é excessiva concentração, dedicação excessiva no saneamento ecológico econômico. A gente levou muitos anos para dominar a metodologia, fazer o levantamento dos dados, e depois disso perdeu muito tempo com o convencimento da área política, né, dos governos estaduais, das assembleias, e depois dos municípios, com os prefeitos e vereadores, da, da, da importância desse instrumento. Acho que essa fase levou pelo menos uns 10 anos. Né? O primeiro zoneamento de São Paulo foi aprovado em decreto acho que não, 2004, né? 2004, Litoral Norte. Eu já nem estava mais no gerenciamento costeiro, no programa. Bom, o que me parece hoje mais claro e que levou muito tempo para me convencer disso é que a gente devia ter iniciado os trabalhos pelos municípios, né? Pelo menos nas capitais. Por exemplo, onde que os problemas socioambientais são mais visíveis e, e há mais estrutura para enfrentá-los, né? Não sei, é difícil falar depois que tudo já rolou, né? É complicado. Outras coisas que atrapalham muito o andamento do gerenciamento costeiro é a falta de monitoramento. Esse monitoramento devia ter começado lá no começo, ou pelo menos no primeiro zoneamento, né? E na verdade, pouco foi feito para construir um arcabouço de dados, informações que pudesse sustentar a implantação de uma gestão minimamente eficaz, eu acho. Por exemplo, como é possível atacar um problema sem dados para demonstrá-lo, né? Sem dados para dizer, olha, esse problema é sério, está acontecendo isso, desse lado, né? Então, é difícil você fazer uma discussão pública ou mesmo sem dados para demonstrar o que você... Né? Então, só na ideologia, só no ambientalismo não dá, não tem jeito. Qual que seria a sua visão acerca de hoje, né, de como está a implementação e a execução do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro? Olha, o plano está sendo executado muito lentamente na maioria dos estados. São Paulo, que eu conheço melhor, andou bem, né? Já construiu 2 zoneamentos ecológicos econômicos, está começando a fazer o monitoramento, que sempre faltou, né? Tem um bom sistema de informações já com mapas digitais de várias fontes, alimentadas por imagens satélites de tempos em tempos. Então, eu acho que o estado de São Paulo está bem avançado. Outros estados estão bem atrasados, outros estados nem equipe não tem, né? Ou tem equipe de um. Então, é difícil dizer. Por isso que no Encogerco agora a gente meio que vai redirecionar, não ficar tanto batendo em cima de zoneamento, onde não há condições políticas para implementá-lo. O negócio é iniciar em planos municipais de gestão, naqueles municípios que sejam mais acessíveis, né, que tenham mais vontade política para fazer planos municipais de gerenciamento costeiro ou
de trechos da zona costeira, né? Através do projeto Orla, por exemplo, né? O projeto Orla anda razoavelmente bem, né? Depois de muitos anos de patinação, ele está andando bem, está começando a andar bem. E talvez seja uma ponta de lança boa para ancorar o gerenciamento costeiro nos municípios, dado que o projeto Orla depende necessariamente da vontade do município de fazer seu plano de gestão integrada, né? Bom, eu acho que é basicamente isso, viu? Voltar um pouco para a visão municipal e deixar o zoneamento para aqueles estados que realmente tenham condições políticas de fazê-lo. É claro que o zoneamento é um instrumento importante, né? É um instrumento que, que busca ordenar o território e ele para gerenciar o território, o meio ambiente, ele é um instrumento poderoso, desde que, como em São Paulo, né, e os zoneamentos são baixados por decreto, tem força legal, né? Legal. E muitas atividades que são realizadas na zona costeira, elas acabam favorecendo o desenvolvimento econômico do país, porém elas acabam causando também muitas vezes diversos impactos, né? E aí, através de quais meios você acredita ser possível então atingir justamente esse equilíbrio entre a ocupação, as atividades humanas e a conservação da natureza na zona costeira? Bom, eu acho que primeiro, eu acho que deve se manter as vocações, né, que são importantes para o país. E, e essas vocações têm que ser monitoradas, né, porque eles têm impactos. E tem que ser monitorado, tem que ir regulamentando o funcionamento. Como, por exemplo, a navegação. É um meio de troca de produtos com o restante do planeta importante, né? As rotas de navegação são presentes em todo o litoral brasileiro. Portos, né? Muitos portos. Ele sendo bem regulamentado, bem monitorado, ele pode ser um fator de desenvolvimento econômico importante, né? E agora, mais recentemente, eu diria que a geração eólica, energia eólica, uma atividade importante, porque o litoral é muito favorável à energia, tem impactos, sem dúvida, todas as atividades têm impacto, né? Mas a questão da energia, a energia limpa é fundamental. Então, tem que se conviver com alguns impactos e, vamos dizer, diminuir a queima de produtos de petróleo, né? Eu acho que isso é uma meta planetária, né? A redução da queima de carbono, da emissão de carbono. Bom, eu acho que também dá para ampliar as atividades menos impactantes, como a aquicultura, que é onde que eu estou trabalhando atualmente, né? A aquicultura de modo geral, né? Peixes, não só de algas, mas eu acho que a questão da alimentação é fundamental, ainda mais que agora com a redução contínua dos estoques pesqueiros, né? A aquicultura poderá complementar a suprimento de proteínas. E as algas são importantes. Eles têm vários subprodutos, tanto na indústria de cosméticos como na indústria alimentícia, fertilizantes, até gera energia, né? Ele pode ser uma fonte de geração de etanol, bioetanol. Mas o mais importante é que ele ajuda os pescadores a complementar a sua renda, na medida que a pesca vai decrescendo, né?
talvez ajude a reconstituir os estoques de pesca quando a aquicultura cresce, porque há menos pressão sobre os estoques pesqueiros. Então, eu poderia citar esses 4 pontos. O ecoturismo não é sempre possível, né? Porque muitos locais só tem praia mesmo. Mas no litoral como São Paulo, onde que tem uma paisagem fantástica, né, propiciada pela Serra do Mar, eles podem ser, eles podem ser um foco importante de investimentos e renda para a população. Mas eu acho que o mais importante é que eles é uma forma indireta de educação e conscientização ambiental, né? A prática do ecoturismo ajuda muito as pessoas a entenderem a importância de preservação dos ambientes naturais. Certo. E hoje, né, também assim, como você enxerga as maiores dificuldades enfrentadas pela ciência para a produção de conhecimento sobre a zona costeira? Pois é, olha, esse assunto não é muito minha praia, viu? Eu posso dizer de pronto, aí, pelo que eu vivi, a zona costeira sempre foi relegada ao segundo plano nessa questão, né? Aquela frase lá, um país de costas para o mar, sempre foi repetida no ambiente, na comunidade de gerenciamento costeiro, né? Por exemplo, até como que não tem muito a ver com ciência, mas você pode ver a navegação de cabotagem, né, que só recentemente foi regulamentada, ela era uma coisa fundamental para ser implantada no Brasil há muitos anos. O rodoviarismo que existe no Brasil, né? Mas, né? Que uma carga chega do São Paulo, por exemplo, até o Rio Grande do Norte, até Natal, ou até Pernambuco, pelo mar. Além de ir mais rápido, é mais barato, porque colocar um caminhão na BR-101, para pegar lá, ainda com todas as enchentes que ocorreram no caminho, né? As estradas foram bem afetadas, você vê que quão importante o investimento na navegação de cabotagem. E o impacto é muito baixo, né? Porque o mar está aí para ser navegado, desde que o navio não jogue lixo no mar, está perfeito. Mas, olha, outra coisa com relação à ciência é que o Brasil sempre teve muito pouco recurso investido nessa área, né? É agravado agora, né, por esse governo anti-ciência, né? Além do mais, a pesquisa oceânica é cara, né? Você vai precisar sempre de um navio oceanográfico, por exemplo, né? Que é todo. Bom, e uma outra área que seria importante, né, mas que também não foi dado muita atenção, é na pesquisa em recursos pesqueiros, onde tem agricultura também, né? Não foram destinados muitos recursos a essa área. Por exemplo, a estatística pesqueira não é atualizada, não é uma coisa que você tem à mão quando precisa ou avaliar a produção, avaliar estoques, né? Por exemplo, o Revisé, que vocês devem conhecer, será que ele já foi atualizado alguma vez? Né? Ele foi um grande levantamento, foi um levantamento que se gastou muito. Todas as universidades participaram desse trabalho. E nesse trabalho havia dados importantes sobre os estoques pesqueiros, como eles deveriam ser protegidos, né? Mas agora não, eu acredito que não haja atualização desses dados e dessa forma a gente não sabe exatamente o que é pescado, né? Então, eu diria que
a pesca não tem muita atividade, muita importância econômica para o país e assim, um pouco investimento. E para finalizar a nossa entrevista, né, o nosso professor Davis, ele disse que você acabou contribuindo de alguma forma, né, para a inauguração do nosso campus, para a colaboração ali, para ter o nosso campus da Unesp aqui no Litoral Paulista, né? E aí a gente queria saber um pouquinho só de você, de como que foi esse processo, né? Se você poderia falar um pouquinho sobre esse contato que a gente tem aqui de tão perto. Pois é, eu acho que isso foi bem na época que estava construindo a agência costeira, né? E que acabou sediada, né, na Unesp. Ele é um escritório virtual, né? Ele não existe fisicamente, mas ele tem um endereço aí. Naquela época, a gente chegou a discutir, né, a melhor forma de ter um curso de gestão costeira, de gerenciamento costeiro. A gente chegou a montar as matérias, chegou um rol de matérias que seriam relevantes. A gente levou pesquisador para fazer uma palestra e ajudar nessa construção de um arcabouço teórico, né, para esse curso que hoje virou Ciências Biológicas, né? Uhum. Então, foi muita coisa, não. A gente participou da elaboração do currículo, né, do curso. Né, e levamos algumas pessoas para dar palestra. Basicamente foi isso. Eu e a minha turma não tinha muitos professores, né, ligados à universidade, então a gente sabia da importância de ter uma universidade ou pelo menos um campus, né, da universidade no litoral, né? Tinha um campus avançado da USP, mas não era tão relevante como acabou sendo a Unesp, né, o campus da Unesp, São Vicente. Então, a gente achou que é inédito e seria fundamental. Foi mesmo, né? Estamos aí já com 20 anos de Unesp, né, mais ou menos, Uhum. 20 anos de campus. Então, acho que não sei quantos mil alunos já saíram daí, formados, já atuando, né? Mas foi isso, não foi grandes coisas, não. Foi uma colaboração espontânea e interessada, né? Interessado em ter um movimento, né? No litoral, um movimento acadêmico importante para sustentar as atividades de gerenciamento costeiro, né? Sem ciência, a gente não avança, não adianta, né? Sem pesquisa, não tem avanço. A gente espera que cresça, que continue crescendo. Sim. O nosso campus, por mais que ele seja um dos menores da Unesp, né, ele ainda tem uma importância muito grande, né, nessa parte de justamente ter o gerenciamento costeiro e tudo mais, né, é bem importante, porque muitas outras universidades você não vai ter isso integrado na grade, né, ainda mais por ciências biológicas, às vezes as pessoas não sabem muito no que a gente consegue atuar, né, e aí aqui tendo justamente essa ênfase, né? Aqui fala que é ciências biológicas com ênfase em gerenciamento costeiro. Então é bem importante, assim, é bem legal saber da história do campus também, né? De todo mundo que fez parte para ele ser o que ele é hoje. E queria agradecer muito, então, né, a sua presença aqui, por falar isso um pouquinho para gente, por ter se disposto esse tempo aqui. E ficamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que vai ser muito bom assim, né? A gente vai disponibilizar isso aqui no canal do laboratório do professor Davis, né? Para ficar para as próximas turmas também e para quem tiver interesse em saber, porque é bem legal ter essas experiências. Foi um prazer a oportunidade, viu, de falar sobre gerenciamento costeiro, acho importante. E eu deixo aqui meu abraço à equipe, não está toda aí, né? Eu vi que tem 6 pessoas, né? 5. Uhum. E um abraço para o Davis e para o Denis.
Até breve. Se precisar de mim, só me contatar.